Olá, turma! Vamos para mais uma aula, de geriatria. E eu sou a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro. Vamos lá. Cuidado com a higiene do idoso. Lembrando que os cuidados com a higiene do idoso, ele inclui todas as atividades que tendem a conservar a saúde. E nós sabemos que para o cuidado da pele sã, são necessários, as principais atividades são a limpeza e a hidratação. No caso, a higiene, ela tem que ser feita diariamente. No caso de alguns idosos que é doente, geralmente, frequentemente, tem que ser realizada, essa higiene na cama. Cuidados com a boca. Sabemos que deve-se lavar a boca após a refeição ou sempre que for necessário. Quando o paciente ele é independente, ele poderá usar sua própria escova, Se um caso, se ele estiver muito incapacitado, o profissional que deve realizar a limpeza. E quando o profissional vai realizar essa limpeza, deve-se seguir o seguinte modo, Misturar em um copo o antisséptico oral e água em partes iguais. Montar uma espátula com uma gaze que será embebida na solução. Limpar a língua, movendo a espátula de um lado para o outro para não provocar náusea. Lembrando que depois que limpar o palato, que a parte inferior e a lateral da boca e finalmente a gengiva. Se o paciente ele tiver prótese dentária, por exemplo, deve ser lavada com uma água antisséptica, e escovar. Cuidado com os olhos. No cuidado dos olhos, limpa-se com gases esterilizadas e embebidas em soro fisiológico, começando desde o ângulo lacrimal até o ângulo externo do olho, retirando-se todas as secreções e utiliza-se uma gaze para cada olho. Lembrando que os pacientes comatosos ou semi-inconscientes, eles devem permanecer com os olhos fechados, E também convém colocar sobre as pálpebras uma gases embebidas em soro fisiológico para manter, no caso, a umidade e evitar, no caso, o aparecimento de úlceras córneas, entendeu? Cuidado com os pés. Já nos cuidados com os pés, nós sabemos que os pés dos idosos, eles apresentam os problemas frequentes, devidos a alterações circulatórias, e também a deformidades ósseas, ou também por diabetes, entre outras enfermidades. Então, é necessário, que prestar mais um pouquinho, um pouco assim, especial, uma atenção necessária. Então, assim, os cuidados com os pés, é necessário, lavá-los com água e sabão, secar cuidadosamente, sobretudo os dedos, hidratar com cremes ou óleos, aplicar vaselina nos calcanhares e em locais de calosidades, tratar as unhas e vigiar a sua coloração e o aparecimento de lesões cutâneas. Vamos agora para a higiene do cabelo, O cabelo, ele deve ser lavado pelo menos, uma vez por semana e deve seguir os seguintes modos,
Devemos colocar o paciente em decúbito dorsal, de modo que a cabeça fique livre para tal retirada do travesseiro, né? Enrolar alguns lençóis e colocá-lo debaixo dos ombros. Em seguida, deve cobrir a cama para que não se molhe e colocar uma bacia debaixo da cabeça. Introduzir tampões, né, de algodão nos ouvidos, molhar o cabelo, ensaboar o cabelo, enxugando com água abundante, enxugar com uma toalha e, se for possível, utilizar um secador de cabelo. E depois, né, pentear ou escovar o cabelo. Vamos falar agora sobre a higiene ginetoanal. Essa higiene, ela realiza-se diariamente e sempre que seja necessária. Por exemplo, pode ser depois de evacuar, ou pode ser depois de fazer um edema, ou antes de colocar uma sonda vesical. E também se faz a higiene ginetoanal a cada vez que se muda uma fralda em pacientes incontinentes, entendeu? Na região genital, na mulher, colocar o paciente em decúbito dorsal com as pernas flexionadas. Nessa região genital, né, deve lavar com água e sabão e uma gases os grandes e pequenos lábios e os meatos urinários, de frente para trás, com técnicas de arrasto. Enxaguar com água e irrigar com antisséptico de mucosa, se no caso, né, quando for indicado. E secar cuidadosamente, insistindo, né, nas pregas, de modo que fique úmida. Enquanto no homem, tem que colocar o paciente em decúbito dorsal, lavar com água e sabão o pênis e também os testículos, retrair o prepúcio e lavar grande com compressa, enxaguar com água e irrigar com antisséptico. No caso, a gente só pode fazer isso quando for indicado. E secar suavemente, baixar o prepúcio para evitar que se produza edema na glande. Enquanto na região anal, se deve colocar o paciente em decúbito lateral, lavar a região com esponja e com água com sabão de frente para trás, né, para evitar contaminação. E enxaguar com água e secar. Se um caso, né, a pele estiver irritada, pode ser necessário aplicar um creme protetor. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.